Educando filhos fortes. Olha, gente, quando os pais evitam que os filhos realizem esforços que suponham algum sacrifício, eles não aprendem, esses filhos. Eles não aprendem mais do que receber e ignoram o valor de lutar por aquilo que desejam. Então, para que eles cresçam realmente determinados, lutadores, entendeu? Fortes, a educação tem que se basear na promoção de esforço desde muito pequenos, inclusive até desde o berço. Desde o berço, quando o bebê chora por capricho, que a mãe percebe, até o adolescente que fica mal-humorado por qualquer motivo. Nós estamos numa época, vocês vão de concordar, de excesso de queixas. Mesmo os adultos, mesmo os pais, né, ou adultos que não são pais, nós exigimos tudo com muita perfeição, exigimos dos outros, né, que nos traga o melhor prato, preste o melhor serviço, né, que os produtos sejam irretocáveis, enfim. E nós irritamos e criticamos os outros quando isso não acontece. E fazemos isso na frente das crianças e dos adolescentes, porque já é um hábito também. Então nós nos queixamos das circunstâncias e dos serviços, assim como se fôssemos reis do alto do nosso reinado, né? E claro que eles eles reproduzem. Por quê? Porque eles absorvem muito mais o que eles veem com os olhos do que o que eles ouvem com os ouvidos, entendeu? Isso é fatal. Então, uma das condutas muito maduras das pessoas é aceitar aquilo que nos acontece com o empenho de lucrar algo bom das situações dolorosas e das contrariedades, entendeu? Elas vêm, na verdade nós temos contrariedades diariamente. E se a gente se habitua em se queixar, entendeu? Se queixar na frente deles, com certeza é isso que eles vão absorver e vão reproduzir essas atitudes, né? Então, a fortaleza é uma competência humana que supõe ir formando. Ninguém nasce fortinho, já decidido, pronto, né? Não. Vai se formando desde muito cedo, desde o bebezinho, com horário para as coisas, com não atendê-lo nas birras, né? Então, assim, situações como levantar-se na hora, privar-se de capricho, ser paciente com os filhos, sacrificar-se para dar um gosto, um prazer a alguma pessoa que a gente ama, não deixar as coisas fora do lugar, não ficar procrastinando tarefas, realizar uma atividade com um acabamento muito bom, né? E muitas outras coisas mais. Todas essas atitudes são atitudes de pessoas mais fortes que não fazem por menos. Se os filhos virem isso em nós, nos adultos, é isso que vai conduzi-los às ações de fortaleza. Então eu vou citar aqui algumas sugestões para treinar a capacidade de força moral deles. Tá? São várias, olha que interessante. Diante de uma pequena doença ou de uma dorzinha, que eles não fiquem obsessivos para que esse incômodo desapareça imediatamente e que eles não fiquem se queixando além da conta. Então, quem vai administrar isso é o pai e a mãe. Que eles não desabem, que eles não afundem diante, por exemplo, da discussão com um amigo, de uma nota mais baixa que tenha tirado, ou porque algum passeio não vai dar certo, etc. Diante de contrariedades assim, que eles encarem como normalidade, porque a vida real é isso mesmo. Ela nos apresenta muitas frustrações quase que diariamente. E que eles tenham constância e qualidade em todas as tarefas que eles realizam, nos estudos, né? E nada disso da lei do menor esforço, de fazer por menos. Também, depois que eles iniciam cursos normalmente escolhidos por eles, que eles não desistam pelo menos por um ano.
Às vezes se vê nas escolas, eles escolhem as extracurriculares e depois de 2, 3 semanas eles querem desistir e ir para outro ou não ir para nenhum, né? Porque a preguiça se instala, porque é difícil no início, porque eles só querem o gostinho, eles queriam ter já as competências lá do final do curso e não do começo, entendeu? Então, é uma maneira, né, de incentivar a fortaleza neles, ter essa determinação. Inclusive, você pode chegar nesse acordo com ele antes de matriculá-lo nesses cursos, em qualquer curso. Eu vou matricular e você, goste ou não goste, você vai ficar lá pelo menos 1 ano. O que eu via muitas vezes é que eles não gostam, gostam bem no comecinho, não gostam no meio, querem desistir, e aqueles pais que estimulam, que exigem que eles vão até o fim, eles acabam gostando depois, tá? É só uma questão de ultrapassar ali um tempo, né, de algumas dificuldades no meio do caminho. E que vocês saiam saiam de passear nos shoppings, né? E dessa coisa de festinhas com brinquedos infláveis. E passem a ir mais em acampamentos, em trilhas, em pescaria, na natureza. Porque a natureza, além de ser agradabilíssimo, né? De ser assim, tira atenção, de dar alegria, de dar uma leveza, muitos passeios aí na natureza exigem um esforço físico deles, né? O que é excelente, porque criança precisa gastar energia motora, adolescente precisa disso, entendeu? Muitas vezes eles ficam enfadonhos, chateados, mal-humorados, porque eles estão com a energia física acumulada, entendeu? Porque é só telas, né? Só atividades intelectuais, de escola, ou ficam mais em casa, não tomam ônibus, não andam a pé, não andam de bicicleta. Inclusive os adolescentes teriam que ter essas locomoções assim mais assim naturais, que é caminhar a pé para os lugares e andar de bicicleta. E o que se vê é que os pais são motoristas, levam e buscam de quase tudo. Então, eles ficam muito estacionados, tá? A parte física reclama assim agilidade, movimentação motora, entendeu? Que vocês valorizem muito a luta deles por melhorar os seus pontos negativos. Que vocês prestem muita atenção e vão parabenizando-os quando eles melhorarem no defeito de caráter. Acabam sendo menos preguiçosos, menos mal-humorados, mais pontuais. Eles têm que ver que vocês veem, que vocês valorizam, entendeu? E eles têm que ser parabenizados, porque isso estimula a continuar. Vocês, como pais, que vocês não se queixem para ninguém, mesmo para os íntimos, muito menos na frente dos filhos. Não se queixe das dificuldades de levar a família adiante, quer seja do ponto de vista material, educacional, logístico, entendeu? Que a vida real é essa mesmo, tudo tem um certo peso, né? Nós temos um certo peso para levar a nossa própria vida, mas isso não tem que ser sombrio, não tem que ser proclamado, né? Isso tem que ser sustentado, é normal, né? Então, que vocês não reclamem da família ou deles para ninguém e, sobretudo, na frente deles. Que se tenha no cardápio da família vários tipos de alimentos, uma variedade grande, e que eles experimentem de tudo e que vão acostumando o paladar, mesmo com aqueles alimentos que eles não têm muito gosto, muito interesse. Eles têm que saber que nem sempre se come o que se gosta, não é todo dia. É assim, que a vida é assim mesmo. Que eles aprendam a não dar importância para uma situação eventual de escassez, de incomodidade, não sei, faltou água naquele dia, a empregada não veio, eles tiveram que fazer mais atividades, que a família tenha que economizar mais por um período para aquisição de algum bem, ou porque, enfim, teve algum desemprego ou uma dificuldade no emprego, que receberam os avós, então o irmão tem que dormir lá no quarto do outro irmão e sair do quarto dele. Então, que eles aprendam a levar isso com leveza.
Para antes de deles levarem com leveza, quem tem que levar são vocês, né? Vocês que vão ter que impregná-los, né, desse novo espírito, bom? Não ceder a tudo o que eles pedem. Fazê-los esperar, conquistar, e algumas vezes eles vão até ter que desistir, porque eles querem alguma coisa que não é razoável, que está muito acima das possibilidades da família. Tem que desistir, mas ainda por cima não precisa nem sofrer, porque eles têm uma série de coisas, só não vão ter aquela, né? E sem cara feia. Que eles aceitem roupas, calçados, repassados pelos irmãos, pelos primos, dos maiores para os menores, né? E que eles não queiram todas as peças da moda. Eu já vi famílias com condição financeira relativamente baixa adquirir para o seu filho, principalmente adolescente, um objeto de uma grife internacional e cara, que a família não tinha nenhuma casa muito decente, nenhum carro, mas tinha alguns itens da moda e da grife que eles dispensavam para os seus filhos, que era totalmente deseducativo, né? Era fora de propósito, tá? Então, cada família, eles têm que aprender que cada família vive, compra, adquire de acordo com a condição financeira que tem. E uma família é diferente da outra, e é assim mesmo. E que eles não sejam escravos da moda, né? E que não se acostumem com o mais caro. Isso se começa cedo a ensinar e a implantar. Por último, que eles cuidem dos seus pertences para que durem mais. Roupas, calçados, brinquedos, jogos, materiais escolares, tá? Que eles cuidem, porque os pais não vão ficar repondo porque alguma coisa estragou, porque eles esqueceram em algum lugar, né? Por falta de cuidado. Mas, olha, pais, é muito importante fazer tudo isso tendo como base uma educação que se fixa em 2 aspectos. O diálogo. Vocês vão conversar muito com eles sobre isso, explicar, apresentar, fundamentar, né? Isso tem que entrar na inteligência, no entendimento deles. E 2, ter muita tranquilidade e bom humor. Porque, claro, se sacrificar, se esforçar já não é fácil. Para criança é um pouco menos, né? Ou para adolescente. Mas é necessário, porque a vida é assim, ela exige mesmo esforço, sacrifício. Só que isso não pode ser considerado uma coisa ruim, né, que se reclame, que se queira rejeitar. Não dá para rejeitar, porque as dificuldades aparecem em quase todos os dias e em quase toda a vida, né? Bom, então, feito isso, vários diálogos com tranquilidade e bom humor, a exigência, né, tendo essa serenidade, tá tudo bem. Acontece que muitas vezes os pais fazem o inverso. Eles concedem muito. E depois, quando os filhos passam a ficarem ditadores, né, e os pais a serem quase escravos dos filhos, aí os pais se irritam muito e criam um ambiente negativo, turbulento, de muitas brigas e broncas. E esse não é o itinerário. É exatamente o contrário, como eu já falei. Os filhos têm que aprender o difícil, o esforço e receber bem os nãos de pais educados e respeitosos. E os pais têm que ter a ideia de educação preventiva. Não é que eles vão ficar dizendo um monte de não. Eles vão dizer muitos nãos se eles não tiverem já alertado e formado esses filhos, né? Então, esses filhos têm que aprender que é assim que eles vão enfrentar, eles vão aprender que a vida é difícil, mas que eles são fortes, é possível. A vida não é só difícil, a vida também é muito boa. Ela é muito agradável, né? Ela nos dá muitos prazeres, muitas alegrias, né? Mas que o esforço, enfim, os nãos dos pais tem que ser, os pais têm que se posicionar de maneira educada, respeitosa, cordial, alegre e serem os grandes motivadores da luta dos seus filhos, para eles irem se superando, tá bom?
Esse é o recado. Eu desejo que vocês consigam, tenham êxito depois de ouvirem esse podcast. E a gente vai conversando, tá bom? Estou sempre à disposição. Um abraço. Tchau.